Inicia. Eu vou colocar para gravar, já coloquei aqui. Opa, já deu o sinal. Vamos lá. Eu quero iniciar falando sobre os exercícios da nossa prova, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz a postagem semana passada e eu não sei o porquê. Eu postei concreto 1 e concreto 2. E eu não sei porquê deu alguma coisa estranha lá no AVA e eu vi que não estava aparecendo para vocês. Eu entrei lá, olhei e não vi. Daí eu repostei. Eu apaguei o que eu tinha lançado e repostei. Na verdade, os exercícios que eu já tinha mostrado semana passada, né? Um de armadura dupla, um de viga com compressão parcial na mesa, mais um de compressão parcial na mesa, compressão total e um cálculo de lajes, tá? Então, na verdade, são 5 exercícios da seguinte forma. O primeiro aqui, ó, esse aqui da armadura dupla, é para entregar quando? Até o dia 16, tá? Então, eu estou passando hoje, vocês têm até o dia 16 para entregar o exercício 1 da armadura dupla. Ele vale para parcial 2. Beleza. Ah, professor, eu vou entregar esse exercício, mas e se ele não estiver certo? Pessoal, eu vou considerar a boa vontade, ou seja, tentei fazer. Ah, fiz errado, mas tentei. Na apostila tem o roteiro, correto? E daí, pessoal? Conseguiram acessar lá no AVA? Pessoal, acabei de ver aqui. Você postou que dia? Você pode repetir que o áudio ficou meio ruim? Você postou hoje? Eu tinha postado a semana passada, aí eu vi que ele não tinha ficado, que ele não sei porque não tinha carregado. Aí hoje de manhã eu acessei e repostei. Eu só queria que alguém confirmasse se está tudo ok, porque semana passada eu postei e ele não estava aparecendo. Eu consegui abrir aqui. Conseguiu? Ah, Consegui. beleza. Não, então maravilha. Eu só queria esse retorno. Por São quê? 5 exercícios, Jefferson? Isto, 5. Ok. Cinco exercícios e eles cobrem o conteúdo, né? Só que para parcial, por dia 16, é somente um, tá? Só esse aqui da armadura dupla. E é aquilo que eu falei, não precisa acertar. Ah, professor, o ideal não é acertar, o ideal é acertar. Mas se você não acertar, me entregar, eu vou considerar a parcial integral, 100% da nota. Para a prova, eu vou fazer a correção como eu fiz na passada, tá? Veja, tem 4 itens na questão 2. Na questão 3, mais 4. Aí, 9 itens aqui nessa questão, e nessa aqui é um item só. Então, eu vou analisar o quê? Lajes é a única coisa que vocês não viram ainda. Que nós vamos ver, evidentemente, tá? Então o que acontece? O que eu vou considerar, pessoal? Eu vou considerar a boa vontade, a questão de, o aluno tentou fazer, ele tentou aprender. Ah, ele não conseguiu, errou? Acontece. Vocês têm aquela prova que é difícil, que vocês não vão tirar uma boa nota. Ah, professor, você está jogando praga. Não, não é isso, pessoal. É pelo histórico e pela experiência. Em outras unidades, eu dava aula, por exemplo, no Barreiro. Eu fiquei no Barreiro 4 anos tendo essa prova todo o semestre. Tá? Então, o que acontece? Historicamente, as notas elas ficam abaixo de 50% da pontuação total. Ok? Então, isso historicamente acontece. Então, quando é presencial,
a segunda prova é totalmente essa daí, tá? Então, menos mal que vocês vão ter 2.000 pontos comigo e 2.000 pontos dessa prova. Então, tentem fazer os exercícios. Vocês tentando fazer, certo ou errado, eu vou considerar o máximo possível. E aí, aquela história. Poxa, eu não vou deixar ninguém prezando por causa de 100 pontos, tá? Eu sei que vocês têm essa prova difícil e tudo mais, eu não vou deixar ninguém prezando por causa de 100 pontos. Mas me ajude, né? Porque, como eu falei, teve um aluno que na prova passada escreveu, pegou e anexou lá eu não sei fazer. Poxa vida, né? Aí eu não posso ajudar, tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre a lista? Data de Professor, entrega? só uma pergunta. Uhum. A questão 2 em diante, aí vai ser entregue quando? Na data da prova. Ah, tá. Da questão 2 a 5 na data da prova. Isso, que é final de novembro. Não sei bem a data, mas é final de novembro aí. A gente, né, o fechamento do semestre aí, que vocês vão entregar. Então tem bastante tempo. E a ideia é o seguinte: a partir da semana que vem, vamos pegando as questões aí e tirando dúvidas. Eu reservo o início da aula, sempre pego ali da 7h05 até 7h20, 7h25, 15 a 20 minutos, e eu vou tirando dúvida de vocês. Tá? Então, evidentemente, me ajudem, né? Tragam as dúvidas para que eu possa também ajudar vocês em relação. Aqui Professor, tem uma... e essa atividade 1 aí, o Parcial 4, é para te enviar onde? Você vai abrir algum local no AVA mesmo? Essa da parcial 4, eu vou postar, tá? Eu vou postar no AVA. Semana que vem eu vou postar, vou organizar no AVA, parcial 4, para todas as disciplinas, daí eu coloco lá para vocês também. Ok. Oi. Boa noite. Eu entrei agora. Eu entrei agora e vi os meninos perguntando aí sobre a questão 2 e 5. Como é que é? Eu não entendi direito. Então aqui está postado lá no AVA a parcial. A parcial é essa questão aqui, a número 1, beleza? Certo. Então... tá. A segunda prova de 2 a 5, entendi. Isso. Vou entregar no dia 24 lá, que o colega mandou lá, 24 de novembro. Eu não sei essa data que está na prova. É o Ian. É o Ian que mandou. Tá. Então, na data da prova, tá? Na data da prova. Tranquilo, beleza. Então, a ideia é essa. Vocês têm até o dia 16 para fazer a primeira questão. Depois eu vou fazer a resolução dela em sala, né? E as demais questões, eu quero que vocês vão trabalhando e eu vou dando dicas para vocês sempre no começo da aula, tá? 7h05, das 7 às 7h05 eu espero o povo entrar na sala. Das 7h05 até 7h20, aí 15, 20 minutos, aí a gente trabalha as questões. Mais alguma dúvida da parcial, pessoal? E da prova? Vocês observaram o que é a prova 100% estas questões? O conteúdo que vocês não viram ainda, falta na unidade 4, falta lajes. Tá? Então, a questão número 5, vocês não tem nem como fazer a questão. Porque vocês não viram o conteúdo ainda. Mas a gente vai ver. Né? Então, assim, nós estamos... eu só vou confirmar o que o Ian falou da data da prova. Só abrindo aqui, eu tenho meu calendário. Isso, dia 24, a princípio, a nossa prova, dia 24. E aí nós temos aqui, pessoal, 3 aulas, a de hoje mais 2, uma para cada unidade e fecha. Só que nós vamos ver esse conteúdo de hoje mais rápido. Por quê?
Essa primeira parte é mais teórica. E aí vai sobrar uma aula da qual eu posso mostrar o Weberic para vocês. Eu acredito que seria interessante. O que vocês acham? Por mim, sim, professor. Ou a gente pode fazer exercícios. Vocês é que escolhem o que vocês querem fazer, tá? Até do Professor, só uma pergunta. Hoje vai ser começar, então, a unidade 4, certo? Certo. Beleza. Já vou começar. A 4 a gente vai trabalhar, tá? Então, eu estou colocando para carregar aqui o Weberic. É um projeto que eu estava trabalhando nele hoje, tá? Então, só para mostrar para vocês curiosidades. Estão vendo a tela? Então, Sim. ó, eu estou clicando aqui para ele gerar, para ir para o 3D, ele não está indo, eu vou sair, vou entrar no 3D, daí eu compartilho a tela de novo. Não sei por que ele não fez isso, maldade, mas tudo bem. Vamos lá. É que é pesado. Ó, agora sim, ó, viu? Então aqui, ó, a estrutura pilar redondo aqui no meio, ó, redondo o pilar. Ah, professor, mas quem fez isso? Adivinha? Arquiteto, né? Engenheiro não faz essas coisas. Ó, uma laje com um balanço gigantesco aqui. Tem 3,68 de pé direito cada pavimento. Aqui em cima o barrilete. Então, a fundação eu ainda não calculei. Aí eu deixo na opção automática blocos, depois eu altero, né? Até porque eu não cheguei ainda na... Eu vou detalhando, ó, mostrar para vocês aqui. Vamos ver se ele vai colaborar. Eu estou abrindo... por exemplo, estou abrindo aqui o pavimento superior. Se ele não mostrar a tela, me avisa, pessoal. Então aqui, ó, ele mostra todas as vigas, os cálculos. Essa viga aqui, ela está apresentando um erro, ó, ele traz o erro, tá? Apoio inválido. Isso eu sei por quê, porque eu usei barra na escada para jogar a escada sem viga, daí ele gera isso aqui. Alguns erros você tem que corrigir no braço mesmo, não tem choro. Mas, vamos lá. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando todas as flechas, eu ainda estou fazendo o fechamento, a análise. Então, aqui, ó, ele está me dando flecha excessiva, né? Aí aqui, ó, ele joga os deslocamentos, aqui ele está me dando as flechas que estão legais, aqui flecha excessiva, né, vigas com erro, e aquelas duas que eu já falei, e essa aqui, erro na armadura. Pô, professor, mas tudo isso de erro, mas eu estou trabalhando ainda, né? Então, ó, aceitabilidade visual, sensorial. O que acontece? Eu tenho aqui, olha que grande barato. Vibrações no piso. Eu não tenho problema de vibração. Bom, então tá. Então, eu jogo só flecha excessiva, a questão visual. Então, duas aqui estão bichadas. Eu vou ter que consertar. Funciona assim. Então, aqui, olha só. Aqui eu tenho o carregamento. Ele me trouxe a envoltória do carregamento. Tá? Aí aqui, cortante. Daí ele trouxe aqui o fletor. Vou trocar de viga, porque essa viga tá chata. Essa tá legal. Observem na telinha aqui, ó. Não, vou pegar uma menos compridona, ó, que a gente tá acostumado, né, com 2 vãos, assim, é uma coisa mais habitual para nós, né? Eu digo que a gente calcula na mão, aí em sala de aula. Então, aqui está o carregamento. Veja que ele é mais distribuído, né?
os esforços cortantes. Olha que legal. Ele deu o cisalhamento ali, mas ele deu bem legal, ó. Observem esses dois pontos aqui, ó, é onde vão estar o momento máximo dos dois, ó. Momento negativo, os torsores, opa, eu tenho nessa parte torsor, e aqui os deslocamentos, ó, flecha elástica, vermelhinha, imediata, a verde, e a flecha total, recalculada, né, com a deferida, ou seja, feita a correção. Então, e aqui, ó, mais ou menos o esquema da ferragem calculada. Olha que legal. Aqui para o momento negativo, aqui para o momento positivo, aqui para o momento positivo. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês, assim, para vocês terem essa noção. Eu vou mostrar algumas coisas, vou fazer alguns cálculos, algumas coisas para vocês no Iberic, mostrando alguns detalhes do software. Mas vocês viram que é bem interessante, né? Só que vocês viram também que se você não tiver conhecimento teórico do conteúdo, você está lascado. Por quê? Porque você vira passageiro. Você fica na mão do software. E isso é péssimo negócio. Tá? Então, ou seja, o software, ele te traz muita coisa legal, muita vantagem. Mas se você não souber como você está operando o software, o que adianta ele te dar momento positivo, negativo? Eu mostrei ali a armadura sendo projetada para a parte superior. Ainda, evidentemente, é um projeto que eu estou calculando, tá? Não é um projeto que já está finalizado, bonitinho, estou em cálculo ainda, fazendo ajustes. E aí eu vou mostrar para vocês alguns pontos que chamam a atenção em relação aos dados de entrada, os erros comuns que as pessoas cometem em relação ao software. Ok? Então, é interessante para a gente ir aprendendo, pessoal. Vamos lá. Lajes de concreto armado é o tema da unidade 4 que a gente começa agora, tá? Seção 4.1, conceito de lajes. Exatamente como ele faz sempre. Ele traz a introdução. Então, aqui na figura, na fotinha 3x4, estão demonstrados os elementos, né? A viga, pilar e laje. Tudo coisa que vocês já viram e já sabem. Tipos de laje, tá? Então, aí nós temos os tipos de lajes possíveis. No cálculo que nós vamos aprender, pessoal, a gente vai aprender o cálculo da laje clássica. Qual que é a laje clássica? A laje maciça. Ok? Mas, pensando agora na laje, no que nós vamos estudar, nós podemos fazer uma associação com o que a gente já aprendeu em vigas. Pensa na minha viga retangular. É a mesma coisa. Lembra que eu já venho trabalhando o conceito com vocês faz tempo. Eu tenho uma viga retangular, eu vou ter ela com carregamento, face superior da viga comprimida, face inferior tracionada. Ponto, acabou. Pensa na laje. É a mesma coisa. Ou seja, eu carrego a laje, a face superior comprime, a face inferior traciona. Logo, eu dimensiono o que para combater esse esforço de tração na parte inferior da laje, pessoal? Aço. Então, quando eu penso agora numa laje com cubetas, forma cubeta, pelo amor de Deus. Pessoal, pensa comigo. Eu tenho uma cubeta, eu tenho o quê? Altura, né? As nervuras ali vão me dar altura. E eu vou ter aço nas duas direções, exatamente como a maciça. Então, é só... Por que então se utiliza a cubeta, professor? Qual a vantagem? Muitas. Vamos lá?
Me acompanhe no raciocínio. Lembra que a gente já conversou sobre a linha neutra e a parte central da viga, que eu posso fazer ela vazada, que eu não teria problema nenhum? Por quê? Porque os esforços ali na linha é zero. Eu tenho o máximo de compressão da viga, chegou na neutra zero, e vindo de baixo para cima, chegou na linha neutra, é o máximo de tração, mas na linha neutra é zero. Logo, a cubeta, ela preenche qual espaço? O espaço que seria da linha neutra. Se eu pegar o EPS, mesma coisa. Né? Então, eu ganhei a altura. O EPS, você olha para o EPS, o EPS... Tá, mas vai aguentar? Pessoal, ele só faz função de preenchimento. Só ocupa espaço. Ok? Olha só. E o que eu estou falando é isso aqui, ó. A armação eu vou ter no espaço entre as cubetas. Eu sempre vou ter, a gente vai ter sempre esse conceito, nós vamos ver em cálculo, vamos aprender, sempre, mas já vamos se acostumando desde já, com a ideia, numa laje retangular, e o formato das nossas lajes, salvo que nem o projeto ali que eu acabei de mostrar, o detalhe de uma laje em balanço triangular, vai fazer o quê? Você vai brigar com o arquiteto? Você calcula fazer o quê? Então, o que acontece? A grande maioria, 99% das lajes serão como? Retangulares. Você vai ter a menor distância de uma borda a outra e a maior distância no outro lado. Beleza? Exceto se ela for quadrada, que vai ser igual. Mas, pensando nessa situação retangular, o momento principal sempre estará no menor vão. Por quê? Porque é onde eu vou apoiar a minha estrutura, nesse menor vão. No maior vão, vai estar a minha armadura secundária. Né? Então, é uma lógica. Você vai fazer mais esforço sempre no menor vão. Então, você arma as tuas viguetas, a tua estrutura, na principal nesse eixo, a secundária neste outro. Nós temos laje mista de cobertura, uma laje maciça de passarela. Professor, Exemplo. Oi. Só não entendi qual que é a vantagem de usar laje nervurada da maciça. Tá, vamos lá. Você está vendo esses espaços aqui são preenchidos com as nervuras, beleza? Certo. Se ela fosse maciça, eu preencheria ela com o quê? Concreto. Então, você calcula o volume que você tem de nervura, é o volume de concreto que você economizou. Entendi. E outra coisa, você tira a cubeta, então ela é reutilizável. O que você vai ter? Um trabalho maior para montar, porque dá mais trabalho que montar só um assoalho plano da maciça, e você ainda vai usar um desmoldante. Mas o custo do desmoldante, o trabalho extra para montar as cubetas, é infinitamente inferior ao que você vai ter de custo, se você for preencher em concreto. Fora o peso, né? Que você reduz na estrutura violentamente. Você reduz violentamente o peso. Em questão de aço, também diminui ou não? Não. Não. Não, porque você, teoricamente, teria uma redução. Teoricamente. Só que a nervurada vai consumir um pouquinho mais de aço. Então, você reduz de um lado, porque você reduziu o peso próprio ocupado pelo espaço da nervura, certo? Mas, em compensação, você gasta um pouco mais de aço. Então, fica elas por elas. Então, a quantidade de aço que você vai gastar na maciça e nela é o mesmo. E lembrando que o aço é o mais caro, né? Mas o que você economiza de concreto é um absurdo. Você faz quase que 50% de concreto a economia que ela te gera.
Então, uma definição clássica de laje, e eu lembro a música que eu ensinei para vocês alguns semestres atrás. A carga da laje vai para a viga, a carga da viga vai para o pilar, certo? Então, a definição clássica de laje é isso. São estruturas planas apoiadas, geralmente planas, vamos melhorar, geralmente planas, apoiadas em vigas, tá? Alguém pode perguntar, professor, mas não seria uma espécie de uma laje a cobertura lá do Senado? É uma espécie de uma laje? Teoricamente, sim. Na prática, a gente chama aquele tipo de estrutura de abóboda, tá? Então, é uma abóboda, devido ao seu formato. Então, por isso que a gente fica com o conceito de estrutura plana. E aí você tem N situações. Isso aqui é um exemplo de tipo, professor, me dá um exemplo do que eu nunca devo fazer numa obra. Essa porquice que está nessa foto aí. Tá? Isso é um exemplo de como não fazer uma obra. É uma porquice. É só vocês olharem. O que foi feito aí? Foi feito, ele abriu um buraco no tijolo e encaixou as viguetas. Não se faz isso, pessoal. A probabilidade de você ter problemas de recalque, de danos da estrutura é gigante. Então, você apoia na laje, tá? Desculpa, apoia na viga com a laje. Apoia na viga. Não fazer uma coisa dessa aí. Porque a concretagem vai ficar irregular e a armadura aqui também. Não é uma coisa que se faça. Uma foto, assim, horrível daquilo que não se deve fazer. Então, esse bloco de EPS aqui, ou de lajota, qual que é a função, finalidade deles? Preenchimento. Preenchimento. Então, o que vai acontecer? Se é preenchimento, significa que você pode ter o que você quiser ali. Por exemplo, eu poderia fazer caixas de madeira e substituir o PVC, o EPS? Sim. Qual a diferença de usar o EPS para a lajota cerâmica? Nenhuma. É preenchimento. Evidentemente, você vai ter dimensões diferentes, variando a altura. Mas o que me interessa é isso aqui, ó. Tá vendo a treliça? É esta altura que é o que me interessa. É ela que vai me dar a minha nervura. Lajes alveolares. Olha a seção neutra. Até vou dar uma aumentadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Opa. Olha a seção neutra. Olha a seção neutra. Então, estas lajes, elas são produzidas explorando ao máximo a seção neutra. A seção da linha neutra, o centro. Por quê? Porque é onde nós não colocamos material. É inútil jogar dinheiro fora, né? Então, a laje alveolar, ela faz o quê? Ela tira peso da estrutura onde não vai fazer falta. Então, como é que você consegue ter este ganho? É só questão de analisar a estrutura. A parte superior estará em compressão, a parte inferior em tração. Ô Jefferson, mas o custo dela é muito alto, né? O custo dela é alto. O custo dela é alto. Não é uma laje barata. Só que a conta tem que ser feita de forma correta. Gera-se equívoco ao analisar o preço dessa laje. Vou dar um exemplo. Quanto tempo leva para você fazer uma obra de 4 pavimentos, trabalhando aí com uma equipe de 4 pessoas, para você levantar o esqueleto, a estrutura convencional?
pessoal, trabalhando com uma equipe de 4 pessoas, pensando aí uma coisa pequena, 150 metros por pavimento, você vai levar 4 meses para ter essa estrutura pronta. O esqueleto das 4 lajes, mais a parte do reservatório. 4 meses. Aí você vem com essa estrutura pré-moldada, com as mesmas 4 pessoas, em uma semana, no máximo 2 semanas, a estrutura está inteirinha pronta. Então, quanto eu reduzi de mão de obra, quanto tempo eu ganhei com a velocidade da execução da obra. Então, é esta análise que tem que ser feita. Por quê? Você pode estar gastando muito mais dinheiro e material quando você opta por uma estrutura convencional. Desvantagens. Não existe almoço de graça, vocês sabem disso. Esse tipo de estrutura pré-moldada, você vai fazer caixotes retangulares. Você não vai ter como trabalhar uma viga triangular, né, uma sacada triangular, como no projeto que eu estou calculando, que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque isso não te pertence. A estrutura ela já vem formatada para ser apoiada, para apoiar essas lajes sobre as vigas. Tá? Então você não vai ter como mudar isso, não tem como você fazer ela em balanço. Isso é impossível. Então, o que acontece? Tirando essa limitação, imagine que uma obra... eu visitei esses tempos atrás, cerca de 2 meses atrás, uma obra que é um prédio de escritórios, uma obra comercial. Tá? São vários escritórios postados ali, 8 pavimentos de escritório. Como assim, professor? Pensa no quadradão, naquele retângulo gigantão de 400 metros cada andar. Você tem ali a caixa do elevador, o buraco do elevador, a estrutura da escada. A escada eles já vendem pré-moldada também. E aí aquela estrutura foi montada em 30 dias. Os caras vieram montar a estrutura em 30 dias e deixaram ela pronta. 30 dias. Usaram vidro para fazer vidro estruturado, painel estruturado para fazer a parte externa. E drywall na parte interna. Então eu fui nessa obra, ela estava entrando na fase de acabamento. E a obra estava com 120 dias. Pensa, 8 pavimentos. Mas, pensando agora em salas comerciais para venda, que era o objetivo dessa obra, você vende um espaço lá eu não me lembro, não era todas iguais, mas tinha sala de 60, de 80 e parece que 100 metros. O corredor no meio ali, um drywall e as divisões ali separando as salas. E aí cada cliente, comprei a sala, beleza. Você se vira aí, eu te vendi um espaço aqui, divida com quantas salas você quiser, usa o piso que você quiser, o acabamento é por tua conta. Mas eu estou te vendendo em compensação mais barato. Mas vão ser 120 dias a obra já nessa fase de acabamento. Tá? Então, este ganho e esta economia de mão de obra brutal, tá? Porque mesmo com a equipe de 20 pessoas, não consegue em 120 dias chegar neste nível que estava essa obra na convencional. 20 pessoas trabalhando. Tá? Eu vou colocar 30, 40 pessoas, você pode até colocar, mas vai chegar no momento que um vai estar tropeçando na cabeça do outro. Aí você não tem nenhuma vantagem. Então eu vou fazer um terceiro turno. Ok, você vai pagar hora extra, você vai pagar um monte de coisa. Quanto vai custar? Então, não adianta, você não vai conseguir competir em mão... Então, resultado. O que você gastaria em mão de obra compensa pagar mais nessa estrutura. Este foi o cálculo que o construtor me apresentou.
Porque eu questionei vários aspectos, inclusive este. Não, ó, eu fiz as contas. O que eu gastaria no convencional, ele fez todo o cálculo, puxou. Eu levaria 8 meses para fazer a mesma obra e ó, o cálculo está aqui. Se eu não tivesse nenhuma trabalhista, se eu não tivesse nenhum acidente, nenhum incômodo, nenhum problema de concretagem, nada que me atrapalhasse, eu estou pagando em torno de 15 a 20% mais caro do que fazer convencional. Basta uma única trabalhista, um trabalhador ali que escorrega da escada, não estou falando que caia lá de cima, escorregue da escada ali e quebre o pé, pronto, acabou. Já foi esses 20% e muito mais. Então, esta é a conta. E detalhe, considerando que a obra não atrasasse, porque ele fez a conta, ó, se a obra atrasar 30 dias, e é normal, na hora que vocês estiverem trabalhando com obra em campo, vocês vão ver que é normal esses atrasos, aí acabou. Aí o meu lucro já tinha ido todo embora. Então, é um tema que vocês podem pesquisar mais e olhar por conta esse segmento. As lajes nervuradas, já falei, já expliquei lá na foto anterior. E laje maciça. Qual que é o problema da laje maciça? Bom, laje maciça, concretada em loco, exatamente como se fosse uma viga, né? Então eu vou ter zona de tração, zona de compressão, ferragem postada ali na parte inferior. Se ela estiver em balanço, eu vou ter ferragem, armadura na parte superior também. Então, o que acontece? Qual que é a principal desvantagem da laje maciça? O problema da laje maciça, pessoal, é formas. A caixaria. As formas. Porque ela consome muito mais forma do que qualquer outro sistema. Tá? Então, esse consumo excessivo de formas é que torna a laje maciça um problema. O que vai acontecer? Você vai trabalhar com vãos aí. Experiência de anos. Até 5 metros, você vai trabalhar com a treliça comum. Até, vamos com folga, tá? Até 4,5 metros. Treliça comum e lajota cerâmica. Eu vou de 4,5 até 7, 8 metros. Você vai trabalhar com aquela treliça que eu mostrei naquela foto, que é um exemplo de como não se deve fazer uma laje. Então, aquela treliça é a que você vai utilizar até essa faixa de 8 metros. Pode ser com lajota cerâmica ou pode ser com EPS, tanto faz. A partir de 8 metros, torna-se mais complicado, porque você tem que usar muito mais aço, muito mais estrutura. Então, ela começa a perder a vantagem, a viabilidade econômica. Aí você vai partir para um sistema nervurado, acima de 8 metros. Abaixo de 8 metros, você não vai nem pensar em sistema nervurado, porque não vai valer a pena. Então, é mais ou menos esta relação que você vai usar nas lajes. Tá? A laje maciça, ela tem, então, você não vai, é difícil você ultrapassar, vamos lá, 6, 7, no máximo 8 metros. Porque qual o problema? Quanto maior o vão, maior a altura da tua laje, né? A espessura. Então, não adianta, eu vou ter um vão monstruoso. Ok, eu vou ter que ter uma altura monstruosa para compensar aquele vão monstruoso. É uma lógica. Então, agora, se eu voltar, vamos voltar ao raciocínio, quando eu pego a cerâmica, eu estou com uma altura. Lá na faixa de 10, 11 centímetros até 12. Eu passei para nervurado, eu passei para algo em torno de 14, 15. Eu passo, desculpa, para treliçada. Passo para nervurado, eu vou passar para 17, 18 centímetros. Ou seja, eu estou subindo o meu H.
Né? Então, assim, vou fazer 10 por 10 o vão na maciça. Dá para fazer? Claro que dá. É só calcular o aço e jogar concreto valendo em cima. Mas eu vou ter um H de acima de 25. Aí eu complico a minha vida. Porque quanto maior o meu H, maior o meu peso. Então, e assim, a relação, pessoal, é direta. Tá? Com a evolução do concreto, o concreto com FCK mais robusto, pegando aí 30 MPa, 35, 40 MPa, mesmo usando esse FCK, você ainda vai ter algo em torno de 50, 60, até 70% do material sendo o responsável, ou seja, o cálculo em função do peso próprio. O FCK... Oi. Na obra onde eu estou fazendo estágio, lá vai ter uma laje maciça com um vão de 14 metros. Vai ser toda protendida e a laje de 25 centímetros. Aí, viu? Não, e detalhe, deu 25 porque ela é protendida. Uhum. Se ela não fosse protendida, ela ia além dos 25. Ela ia além dos 25. Talvez essa obra... É que assim, é uma laje só. Não compensa. Mas se fossem várias lajes, repetições de pavimento, é provável que compensasse o uso das nervuras. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. É que assim, aí eu vou alugar as cumbuca para fazer uma laje só, se torna mais caro que fazer ela maciça. Ela vai ter só mais uma laje acima dessa, entendeu? Então por isso que eles optaram por maciça. Beleza. Então, as dimensões econômicas para obras prediais giram em torno de 4 a 7 metros de vão para maciça, né? De 4 a 7 metros, ou seja, subiu além disso, você já se torna muito cara. Mas aquela estatística que eu passei para vocês é válida. Eu monto a pré-moldada aqui, é muito mais interessante, porque eu evito formas na pré-moldada, né? Laje maciça, armadas em uma direção e momentos solicitantes. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com o conceito da laje, mas não mais pensando na... Até agora a gente estava pensando na laje como tecnologia. Tecnologia da construção que a gente estudou há algum tempo atrás, certo? Era tecnologia da construção. Agora a gente passa a falar da laje do ponto de vista de cálculo. Então, a relação das dimensões da laje. Então, se eu tiver 2 por 1, né, ou mais, como assim 2 por 1? O maior comprimento, este aqui, ó, o maior comprimento dividido pelo menor comprimento. Então, se essa relação for maior que 2, eu vou armar a minha laje em uma única direção, nessa direção aqui de X. Tá? É aquilo que eu expliquei para vocês lá no começo. Se essa relação for menor, nós vamos ter aqui, ó, laje armada em uma única direção, quando eu tenho a relação do maior, eu vou ter somente um momento de X aqui, e aí vai depender do quê? Do tipo de engastamento que nós vamos ter. Né? Então, olha que interessante essa figura. O que é o engastamento? Restrição de movimentos. Então, se eu tiver ela biapoiada,
é o caso de quem? Das alveolares. Por quê? A laje pré-moldada, ela é solta sobre a laje, sobre a viga. Ela não é engastada, ela é posicionada sobre. Ah, professor, mas não tem perigo de cair? Pessoal, a gente está falando uma estrutura de 3, 4 toneladas, ajustadas uma do lado da outra, travadas entre si, não tem como cair. Não é uma coisa assim que vai cair com tamanha facilidade, devido ao peso da estrutura. É só lembrar que o concreto é 2.500 quilos, o concreto armado, por metro cúbico. Então, aí você já vê o tamanho do peso que está sobre a estrutura e o travamento que ela vai proporcionar. Ok. Dito isto, voltando aqui, biapoiada, o momento se concentra no vão da laje. Então, eu vou ter uma laje com maior cálculo de momento. Eu vou precisar de mais armadura de tração. Eu vou engastar. Ao engastar, eu reduzo. Se eu fizer um engastamento, eu dou uma reduzida, é a nossa figura à direita e a de baixo. Ali eu tenho um duplo engastamento. Então eu vou engastar tudo esse negócio que reduz minha armadura de tração. Exato. Mas não existe almoço grátis. Não tem essa. Aquele momento que estava na biapoiada total na laje, quando você engasta, você está fazendo o quê? Você está falando, viga, ajuda aqui, viga. A viga ajuda. Aí quando você pede a ajuda das duas vigas, uma de cada lado, opa, ficou bem legal aqui o momento da minha laje. Ok, só que as vigas vão receber a armadura mais pesada porque elas estão te ajudando. Você pediu ajuda para as vigas, elas vão te ajudar. Mas você está gerando o quê? Um momento sobre a viga. Vocês lembram lá de isostática, quem fez aula comigo, que eu mostrei o cálculo de vigas isostáticas e o momento sobre a viga. É exatamente o que vocês estão fazendo. É esta situação de cálculo. Né? Então, vocês estão jogando mais esforço para a viga. Ó, viga, pega aqui, ó, me ajuda aqui, viga. A viga vai lá toda solista, eu te ajudo. Ó, só que você me dá mais ferro, porque não é fácil aguentar a tua amiga laje, não. Então, essa é a relação. Se vocês observarem, é decisão de cálculo que vocês vão fazer. Vai depender da situação. O software te permite engastar e desengastar as lajes. Olha como o software é legal, né? É gente fina pra caramba. Ah, qual que você vai engastar? Problema não é meu, é seu. O software, ó, eu engasto para você o que você quiser. Eu te ajudo. Ah, beleza. Só que, seguinte, eu vou engastar. Mas quem vai se virar com o carregamento não sou eu, é você. Você quem se vire. Ou seja, moral da história. Você precisa decidir se você engasta ou não suas lajes. O resultado do engastamento está aqui. Então, este conhecimento eu diria, pessoal, que é talvez mais importante do que aprender a calcular laje na mão. Por quê? Vocês vão usar um software. O software te dá a opção. Vocês devem saber. Opa, professor, estou com uma laje aqui. A miséria da laje. Todas elas deram 12 centímetros. Um exemplo. E essa miserável, por ser maior, está passando com 14. E eu não quero deixar uma laje com 14 e as demais com 12, porque isso é pedir para o pedreiro fazer besteira na obra. O que você pode fazer? Engasta, joga para as vigas, aumenta, reforça as vigas e deixa a laje com 12. Então, é uma alternativa. Esse conhecimento que vocês estão vendo na tela
é que permite vocês fazerem esse tipo de análise e tomada de decisão. Dúvidas, pessoal? Isso é muito importante. Não vai ter questão teórica na prova, mas se fosse, fatalmente essa aí seria uma questão valendo metade da prova, quase. Daí, pessoal, entenderam o conceito, sim ou não? Sim. Por enquanto, sim. É que esse conceito, é que eu volto a dizer, é mais importante até do que ficar fazendo continha, tá? É mais importante do que ficar fazendo continha. E aí eu posso ter, quando eu for menor ou igual a 2, aquele vão, né? O maior pelo menor vão. Vou voltar na figura. Ó, este cara por esse. Se ele é maior, armo em uma única direção. No menor, vamos, beleza. Mas se ele for menor que 2, e é o que vai cair 80% a 90% das lajes, vai cair nisso aqui. Aí eu caí nessa regra do menor que 2. Ela será armada em duas direções. Aí eu vou ter a direção principal e a direção secundária. Ok? Professor, eu não consegui visualizar isso ainda nos desenhos que você explicando aqui, questão da armação. Então vamos lá. Vamos lá. Ah, já que você tocou no assunto, outro detalhe. Esse eixo é o Y e esse é o X. Como assim, professor? O X sempre será a tua menor dimensão. Me ajuda a fazer conta? Esse cara aqui vale 8. Esse cara aqui vale 2. Meu lambda é maior ou... Pegando essa regra, o resultado maior, né? 8 por 2 dá 4. 4 é maior que 2. Então, eu só vou usar a armadura, eu só vou pôr aço nessa laje no X. Só nesse sentido aqui, ó. Só no LX. Agora me ajuda na conta. Esse cara aqui vale 8 e esse cara vale 5. Maior ou menor que 2? Menor. Menor. Quando ele é menor, ele cai no caso dela armada em duas direções. Aí você vai ter que ter uma armadura nesse sentido e uma outra armadura neste sentido. Quando ela cai nesta regra, você arma somente neste sentido, que é o menor espaço. Não entendeu pergunta é importante, por quê? Ó, e aqui tá os cálculos. Um exemplo aqui, ó, bobo. 7 por 3 deu 2,33. Ela será armada numa direção só. Por quê? Porque o valor é maior que 2. Então, é uma conta boba, simples de fazer. Você pega o maior e divide pelo menor. Deu maior que 2, numa direção. No lado menor. Deu menor que 2, armada nas duas direções, na principal e na secundária. Essa é a regra. Eu diria que é uma regra simples e fácil de se trabalhar. Não é uma coisa tão difícil assim, mas ela é determinante, porque se ela for menor que 2, você vai ter que calcular em função do momento em X e em função do momento em Y, você vai ter que calcular duas armaduras, o trabalho é dobrado. Se ela é maior que 2, você só calcula uma única vez. Essa é a grande diferença. Então, pessoal, aqui ele traz exatamente isso que eu acabei de explicar. Quando temos uma laje armada em duas direções, consideramos flexão principal em X e
Y. Só que você chama o vão menor de armadura principal e armadura secundária. Então, aqui ele traz um outro exemplo. Ó. Então, ele está trazendo aqui, ó, L de Y e L de X. E ele está trazendo o quê? Eu tenho continuidade de lajes. Esta laje, L1 e L2, se encontram aqui. Então, quando eu tenho a continuidade de laje, aquilo que você tinha de opção numa via apoiada, escolher o engastamento, não te pertence mais. Tá? Nesta situação de cálculo aqui. Ou seja, eu não tenho a minha laje livre, eu já tenho a minha laje engastada. Aonde elas estão se encontrando. Tá? Então, ou seja, é uma continuidade. Isso acontece muito em cálculo, por exemplo, de estruturas normais. É bastante comum. Você projetou lá uma laje e, por exemplo, parede sobre laje. Pode? Pode. Desde que você reforce a laje, tome algumas medidas de segurança, pode. Não rola estresse. Mas o que acontece? Você vai ter provavelmente essa continuidade de laje. Se você caiu na continuidade de laje, nesta continuidade, você vai cair nesta situação. Mas observe que aqui, ó, como eu não tenho continuidade, eu posso deixar ela biapoiada. Detalhe, borda. Isso aqui é uma borda. O que é uma borda? Quando acaba a laje. Não tem mais laje. Aqui acaba a laje. Aqui acaba a laje. Borda. Tá? Então, borda de laje, ela é sempre biapoiada. Você não tem como engastar. Tá? Então, vinculação das bordas. Então, eu vou ter um cenário do qual nós podemos trabalhar considerando as vinculações. Isto é importante porque depois, lá na frente, a gente vai trabalhar com as tabelas e ábacos para cálculo, para facilitar a nossa vida. Então, eu tenho esta situação, olha só. Via apoiada totalmente livre. Eu não tenho engastamentos nessa situação. Nesta outra, eu tenho engastamento neste lado. Nesta outra, eu tenho engastamento neste. Qual a diferença? Aqui o meu engastamento está no maior ou no menor lado? Menor. Está no maior, porque olha só. Este é meu lado maior, concorda comigo? Sim. E ele está engastado. Este é o lado menor. Eu tenho ele engastado? Eu tenho duas... tá. Agora entendi, professor. Tá certo. E neste caso, lado menor está engastado. O maior está livre. E aqui eu tenho duplo engastamento, né? Eu tenho tanto em um lado quanto no outro. Ó, professor, só me tira uma dúvida. Volta Sim. aí. Por exemplo, nesse segundo desenho aí, de um lado é apoiado, né? Do outro lado é engastado. Exato. E o desenho está engastado, que é só para simbolizar do lado dele. Este é qual? O 2A? É no 2A aí, ó. Vamos dar um zoom nesse cara. O 2A. Vamos lá. Aqui e aqui, ele está biapoiado, não está engastado. O engastamento, tá vendo? Esse desenho que está passando com o mouse em cima, isso daí. Esse cara aqui é o que representa engastamento. E por que está representando desse lado se ele é biapoiado? Porque você não... vamos lá. Vamos pensar nesse lado de cá. Isso aqui é meu apoio e aqui é o meu outro apoio.
Onde é que está o engaste? Embaixo. E onde é que está aqui? Porque você está olhando isso, você tem que olhar isso como laje, não como viga. Ó, a laje está aqui, ó. Esse é o maior lado da laje, ó. Ela pega uma parte o quê? Apoiada e outra parte engastada. Ficou claro? Mais ou menos, mas pode seguir. Não. Vamos voltar? Vamos analisar essa aqui. Diz para mim esse lado, o que está acontecendo? Tá apoiado. E apoiada. E aqui? Também. Beleza. Olha a linha aqui, ó, a representação. Vazio. Aqui em cima, vazio. Neste caso, é igual a esse aqui. Vazio, biapoiada. Preenchido com achura, representa que ela é engastada. Ah, entendi. Agora entendi. E aqui? Porque ela está representando este apoio e este apoio. Então, quando eu tenho achura aqui, aí aqui me representa engastada. Aqui eu não tenho achura. Ó. Eu tenho achura aqui? Não. Então, ela é biapoiada. Ah, aqui eu tenho achura. Então, ela é engastada. Ó, aqui. Não tem achura. Biapoiada. Aqui. Sim. Biapoiada. Entendi, professor. Agora sim entendi. Veja, eu estou explicando isso para mim uma coisa muito, muito, muito simples. Porque é uma coisa que eu vejo há mais de 20 anos. Então, quando vocês tiverem dificuldade, pergunta. Por quê? Porque se vocês perguntarem, eu tenho a oportunidade de explicar mais e tirar essas dúvidas. Essa aqui, ó, analisa a 4B. O que está acontecendo neste lado aqui? Tá engastado. Então, aqui embaixo ela está? Engastado também. E aqui? Engastado. E aqui? Também. E aqui? Bia apoiado. Ó. E aqui? Bia apoiado. E aqui? Bia apoiada. Maravilha. E agora, neste caso aqui, peguei um para complicar. Vamos lá? Engastado. Engastado. E aqui? Engastado. E aqui? Bia Ó, apoiada. Bia apoiada. E quando ela é pontilhada, é porque ela está em balanço, tá? Isso aqui é laje de sacada, por exemplo. Sacadas e marquises. Na verdade, este modelo aqui é o clássico da minha viga em balanço, que a gente faz os cálculos e tudo mais. E se eu for analisar a laje em si, olha só. Ela é biapoiada, porque eu analiso esses dois pontos. Engastada, porque eu analiso aqui, e aqui é pontilhado, ou seja, representa que ela está em balanço. E essa aqui, ó, é a clássica todo mundo engastado. Então, pessoal, moral da história, eu posso escolher o tipo de engastamento da minha laje. De que forma? Não, eu vou jogar a carga, vou transferir momento, vou gerar um momento na minha viga, um momento negativo, vou ter que dimensionar a minha viga para suportar aquele cálculo. Se ela estiver biapoiada, eu só gero esforço sobre a viga. Eu não gero momento. E a gente sabe que o esforço vai me jogar a armadura na parte inferior. Momento, dependendo como ele estiver atuando na viga, ele pode jogar a armadura na parte superior ou na inferior. Depende se o momento vai ser positivo ou negativo gerado nessa viga. Tá? Então tem que tomar esse cuidado. Então vocês sabem essas possibilidades de engastamento que vocês acabaram de ver. Qual é a melhor situação para ser usada? Depende da tua situação de projeto. Eu não posso dizer, esta é a melhor, esta aqui ou aquela ali.
Depende da situação de projeto. Então, para avançar neste conteúdo de conceituação de laje, a parte final, nós temos que fazer o quê? Estudar mais uma coisa. Então, nós já vimos, recapitulando, a laje pode ser armada em uma direção, desde que o lado maior dividido pelo menor seja maior que 2. Se ele for menor que 2, você vai ter que armar nas duas direções. E a gente viu os conceitos aplicados ao engastamento e os modelos possíveis de engastamento que eu posso ter na minha laje. E entendemos que aquele momento total da minha apoiada pode ser reduzindo a espessura de laje. Em contrapartida, você vai gerar momento na viga, você vai ter que reforçar a viga para absorver. Maravilha! Agora a gente vai entender mais um conceito bastante importante no processo de cálculo de lajes, que é o conceito de compatibilização dos momentos fletores. Então, os momentos de engastamento são momentos negativos, ou seja, são responsáveis pelo dimensionamento das armaduras negativas. Então, as armaduras negativas são comuns entre duas lajes, quando há continuidade entre elas, e também são as armaduras principais da laje em balanço. O cálculo de uma laje também ele é feito de forma isolada. Então, o que ele está querendo dizer? Voltando aqui, eu tenho a situação desta figura, uma continuidade de laje. O que vai acontecer? Nesta situação de continuidade de laje, repare, este cara aqui vai se somar com esse cara aqui, ó. Isto aqui é o momento negativo. Este cara é positivo, este é positivo. Gera armadura inferior. Estes dois aqui vão gerar armadura na face superior. É isso que ele está dizendo naquele texto. Então, nós vamos fazer o quê? Compatibilizar os momentos. Como assim compatibilizar? Pessoal, voltando aqui nessa figura. Imagina que este trecho aqui, vamos fazer conta? Vamos fazer conta rápida. A gente sabe que o momento nessa parte aqui é que L ao quadrado sobre 8. Ah, beleza. E aqui também. Beleza, mas eu estou interessado neste aqui. Neste aqui, que é o negativo. Aí nós voltamos um pouco e olhamos aqui. Este aqui é o que L ao quadrado sobre 8, só que negativo. Negativo. Ah, tá. Então, aqui é L ao quadrado sobre 8, aqui é L ao quadrado sobre 8. Faz de conta que esta laje menor, a LX, esta aqui, ela tem um L ali, que carga, vamos 2 na carga, tá? Que L ao quadrado sobre 8. E o L, que é o LX ali, o vão, tá? Vamos dizer que esse vão é 5. Então, é 5 vezes 5, que é o L ao quadrado, vezes 2, que é a carga, divide por 8. Dá 6,25 meu momento negativo aqui. Esse cara. Agora, esse aqui, ele tem 15, ó. O L. Então, eu vou ter que... O que é 15 ao quadrado... desculpa, L ao quadrado e o que é 2 vezes 8 divide. Eu vou ter 56,25. Moral da história, e uma coisa que vocês já sabiam e estão carequinhas de saber, o L, ainda mais que ele é elevado ao quadrado, quanto maior o L, maior o momento. Então, ou seja, o que é compatibilização de momento?
eu tenho um momento, neste caso aí, numérico, de 6 de um lado e 56 do outro. É um momento pra caramba esse negócio. E agora, vamos fazer o quê? Como é que eu vou calcular? E aí que você faz a compatibilização dos seus momentos fletores. Tá? Você vai compatibilizar. E a regra é essa aqui. Então, você vai pegar o teu maior momento, negativo, né? E vai analisar. Opa, eu estou com 56, outra 6. Então, você vai pegar e vai usar uma dessas duas situações. Ou 80% do maior, ou você soma os dois e divide. Então, você tem duas alternativas. Por que você está fazendo isso? Porque eu estou com 56 de um lado e 6 do outro. Pô, eu vou calcular tudo para 56? Pode, mas você não tem a necessidade. Porque existe uma distribuição desse momento negativo. Então, você soma, por exemplo, 56 com 6, você vai ter 62 dividido por 8. Eu nem vou fazer a conta, porque 80% de 56 é mais favorável, né? Vamos fazer então a conta aqui, ó. 56, 6 mais 2 divide, dá 31. 56, 80%, 44,8. Eu adoto o 44,8 porque eu estou indo a favor da segurança. Mas não usei aquele 56, que era aquele momento absurdo lá em cima. E daí, pessoal, dúvidas sobre entender o conceito? Então, vamos lá. É o que ele está mostrando graficamente, ó. Eu tenho esses dois momentos aqui, ó. Tá vendo, ó? Um tá lá em cima, outro tá aqui embaixo. Mesma coisa aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou compatibilizar esses dois. Olha lá. Compatibilizei. Olha lá. Então, eu faço essa compatibilização para facilitar os cálculos. Porque quando eu faço a compatibilização, eu deixo homogêneo. Fica mais tranquilo, mais fácil para calcular. Porque você trabalhar, né? Como é que você vai até vamos pensar na lógica. Eu calculei lá para o lado que deu bem maior o momento, deu 56, eu calculei, olha, um exemplo, vou chutar aqui, vou usar barras de 16 milímetros. Aí nesse outro aqui eu vou usar de 8 milímetros. Pensa, pessoal, o quão complicado seria na montagem e qual o tamanho da chance que você está dando para o azar. Você está abrindo a porteira e fala, vem azar, vem me abraçar. Por quê? Se o cara monta errado, joga o 8 para o lado do maior momento e o 16 para o outro, inverte, e não é difícil fazer isso. Quer ver? Muito simples. Basta, na hora de fazer a leitura do projeto, ali, dar uma embananada, dar uma olhada errada, pronto. Está feito o estrago, você derruba a laje. Então, para evitar esse tipo de situação, se faz a compatibilização do momento. Você pega o maior e o menor e tira uma mediana, usando aquela regrinha do 80% do maior ou a média aritmética. O que der maior, você adota. Dúvidas, pessoal? E daí? Entenderam, não entenderam? Helena, até fala. Então, sim. Sim? Obrigado. Você Helena? sempre vai passar, no seu exercício, sempre vai passar qual tipo de apoio vai ter, né? Se vai ser engastado, se vai ser biapoiado. Sim. Isso tem que ser passado. Fala comigo, Helena. Como é que estamos indo, Helena? Tá indo, professor. Vamos ver para fazer os exercícios, né? Com os exercícios é que a gente vê se a gente realmente entendeu tudo mesmo ou não, né?
O importante agora é a teoria, porque agora a gente vai para a parte prática, ó, a compatibilização de momento. Então, eu tenho dois momentos, um de 1.500, outro de 1.700. Aí eu vou fazer aquela análise, 80% e a média aritmética. Qual que é o maior? Qual dos dois aqui é maior? Vamos lá, pessoal, vamos ajudar aí um pouco. 1.700. O 1.700. Então, eu vou fazer 80% de 1.700. Deu 1.360. Média aritmética, somei 1.500 com 1.700. Dividi por 2, deu 1.600. O maior valor dos dois é o 1.600. Adoto o 1.600 de compatibilização. Isso é uma compatibilização. Aí é um exemplo matemático. Na verdade, a compatibilização de momentos é o que você vai ter de uma análise matemática. Mas se você entender o que é a compatibilização e qual a finalidade dela, não tem erro. É tranquilo. Porque vira o cálculo de uma compatibilização? Fácil ou difícil? Professor, a aula aqui para mim travou um pouquinho. Só te perguntar, eu sempre tenho que usar essas duas fórmulas aí e ver qual que é o maior? Senhor. Exatamente. Aí o que der o maior valor eu utilizo, é o que eu vou considerar. Exatamente. Vamos fazer. Tá com a calculadora na mão? Pode falar. Então, ó, eu tenho um momento de 2.000 e outro de 3.000. 80% de qual? Eu uso 80% de quem? Vou repetir. Eu tenho um momento de 3.000. Então, 80% de 3.000 dá quanto? 2.400. Beleza. Média aritmética. 2.000 mais 3.000 dividido por 2. Dá quanto? 2.500. Qual que eu uso? 2.400 ou 2.500? 2.500. Exato. Vamos outra, para encerrar o assunto? Eu tenho um de 1.500 e um de 1.000 e um de 2.500. 1.500 com 2.500. Qual que é o maior? 2.500. 80% de 2.500 dá quanto? 2.000, né? 2.000. E aí eu somo os dois. 1.500 mais 2.500. 4.000. Dividido por 2. 2.000. Ou seja, tanto faz eu usar um quanto o outro, que eles deram o mesmo resultado. A probabilidade disso acontecer é a mesma de você ganhar na Mega Sena. Se isso acontecer, anota os dados e joga os números da Mega que provavelmente você vai ganhar. Mas aí ficou claro essa relação para fazer a compatibilização e o cálculo da compatibilização em si? Sim, Daí, é bem simples, né? é tranquilinho, né? Então, e aí terminamos a aula de hoje. Aqui ele vai ter, ó, mais alguns exercícios, dá para a gente dar uma olhadinha aqui rapidinho, que não compensa começar a outra parte antes do intervalo, então vamos aproveitar. Olha só, ele calculou aqui, ele pegou o maior pelo menor, deu 1. Neste caso, ela será armada em uma ou duas direções?
Não é para ficar lendo, né? Tá escrito aqui, mas não é para vocês ficarem lendo. É para pensar, ó. Dividiu 1. 1 é maior que 2? Não, é menor. Então, ela será armada em duas direções. Divide 4 aqui, ó. 4 dividido por 1,5. Opa, deu 2 e alguma coisa. 2 e alguma coisa é maior que 2. Uma direção só será armada. Então, pessoal, a parte de conceitos de laje e cálculos é bem simples. Aqui ele está trazendo uma compatibilização. A gente pode fazer essa compatibilização aqui. Vamos fazer? Vamos fazer junto? Qual que é maior? Eu faço as contas, mas só me ajudem. Qual que é o maior? 1850. 1850, 80%, 1480. Pego 1850 com 1340, somo, divido por 2. Deu 1595. Eu vou usar qual? 80% ou a aritmética? A média. A média. Isso. A média. É isso aí. Muito bem, pessoal. Esta é a ideia, este é o conceito que vocês tinham que aprender dessa parte de lajes aí. Essa era a ideia que... Ó, aqui ele faz os cálculos. Ó, tá aqui, os cálculos. Mas não é nada difícil. Bom, eu vou parar a gravação